noite para conversar com alguém muito especial, a Patrícia Grigol. Um pouquinho antes da gente iniciar agora a live com ela, vamos apresentar para quem não sabe o que é o projeto no seu tempo, rapidamente para situar. Como eu e a Vanessa gostamos muito de aventura e de histórias, conversar bastante, ouvir e contar histórias, surgiu a ideia de criarmos um projeto onde conseguíssemos dar visibilidade e voz para aventureiros tais, iguais, tanto mais quanto nós. Nós corremos, tanto em rua quanto trail, e gostamos dessa vibe da aventura. Foi aí que surgiu a ideia de nós criarmos o projeto, convidar algumas pessoas que nós conhecemos também têm essa veia da aventura. Então, na noite de hoje, nós estamos com a Patrícia Grigol, que, além de dois filhos, né? É o Davi e o Miguel, que é essa, mas esposa, e o principal de todos, que é a filha. Então, como ela consegue criar esse dia de uma mãe, de uma dona de casa, de uma esposa, com aventuras que ela fez e irá fazer. Então, o tema principal: qual é o grande desafio de uma mãe estar em aventura? E como conseguiu chegar-se até esse. Eu vou passar a palavra para ti, Patrícia. Tá? Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Sim, como você falou, assim, não, só tem vários desafios para você decidir fazer trekking, fazer algum tipo de aventura onde você vá sozinha, né? Ainda mais depois dos meninos. Mas planejando e conversando bastante, a gente consegue organizar e é tranquilo para fazer, sim. Legal. Eu creio que quando você iniciou as aventuras, dividiu em dois momentos, talvez três, pelo que a gente conversou. Eu creio que você, quando criança, com seus pais, você já tinha essa aventura quando você acampava. Isso, Jussi. As lembranças que eu tenho da infância é ou férias no sítio dos avós, ou acampando, que os avós também levavam a gente e fim de semana vinham os pais. Sempre teve muito presente, né, a natureza na minha infância. E esse também é um dos motivos que a gente procura sempre fazer isso junto com os meninos, porque essa referência é muito boa para você deixar como exemplo para eles. Assim, o que nós percebemos é que essa ligação com o Miguel e o Davi vem um pouquinho lá dessa tua história, né? E a dúvida é, a aventura cresceu com você ou você cresceu com a aventura? Como que tu vê isso? Eu acho que sempre andou junto, nunca se separou, sabe? Teve essa infância sempre voltada para a natureza. Aí depois que eu conheci o Rafa também, a gente sempre procurava algum tipo de atividade que envolvesse isso, porque a gente gosta. E a gente decidiu que quando viessem os meninos, a gente não ia parar isso, a gente ia continuar. E deu super certo, dá super certo. Então, os três momentos, eu diria que seria a tua infância, a com os pais, depois você e o casal, só os dois, e depois que veio o Miguel, é o mais velho? Davi. Isso. O Miguel, né? Quando veio o Miguel, que aí com certeza surgiu o dilema. Sim, agora, como que nós vamos fazer? Eu, mãe, com uma criança pequena, vou continuar com as aventuras. E nesse dilema, certamente,
tem muita questão de paradigmas que você conte um pouquinho disso para nós, Paty. Sim, normalmente não é muito comum você ver um casal com criança, né, em cachoeiras, em trilhas, né, tanto que as pessoas ficam surpresas quando elas nos veem. Eles fazem comentários assim: meu Deus, vocês estão aqui com duas crianças tão pequenas e como é que vocês fazem? Tem toda uma preparação em volta disso, né? Você se organiza, antes você levava uma mochila, agora você leva quase três, né? Para fazer dar certo. Mas não impediu em momento algum a gente de estar fazendo as atividades que a gente faz com eles, só em alguns lugares aí não tem como, né? Tem que ter uma certa responsabilidade, né? Porque você está com duas crianças, às vezes locais muito fora de mão, não é uma opção nossa, né? A gente procura levar mais organizado e dentro de um ambiente que a gente tem o controle, sabe? O que é importante é que vocês não deixaram de fazer as aventuras, vocês trouxeram os pequenos juntos. Vai ao encontro do que tu falou em relação à referência. Você consegue assim perceber como que essas referências elas estão fazendo diferença na educação do Miguel? Consigo. O Miguel, ele tem 4 anos, ele se comunica muito bem, né? E muitas vezes, assim, ele me olha assim e diz assim: mãe, vamos no Macaxu? Vem, sabe? Isso eu fico muito contente, porque a gente consegue perceber quando você está na natureza, como eles observam, sabe? Um animal. Assim, vou dar um exemplo. Eles não ficam também muito presos, que você consegue ficar uma tarde inteira e eles vão ter atividades. Então, vamos fazer um passeio? Vamos fazer uma trilha? Vamos ver se a gente acha uma borboleta? Sabe? Isso instiga eles a caminhar, a observar, a ver animais diferentes, que às vezes nem eu sei que animal que é aquele, assim, bichinhos pequenininhos, né, no chão da trilha. E como eles já têm o Miguel, assim, às vezes a gente arruma um bastãozinho para ele e ele vai indo assim, que ele vai na frente. E o Davi tá indo na mesma, assim, eles acho que até disputam quem vai na frente. Então, eles já estão tendo essa. E com a limitação pouco de tempo, que não é um tempo muito tenso, chegou a pouca idade, você tem que ocupá-los diante do que você tem no ambiente, que é o ambiente da natureza, correto? E assim, você percebe, por exemplo, o Miguel, que dá algumas dicas, além do cachorro, de que isso está realmente sendo o ambiente dele, ou é um ambiente diferente? Ah, eu estou muito fora do ambiente. Olha, assim, a gente procura analisar o lugar que a gente vai, né? Porque a gente gosta muito de cachoeira. Então, aqui na região, a gente já foi em quase todas, vamos dizer assim. Se tiver pedrinha para jogar no rio, é sucesso garantido. É certeza de que eles vão ficar nessa atividade ali bastante tempo. E o que eu consigo perceber, que isso já está bem forte no Miguel, é como ele se sente à vontade nesse ambiente, sabe? Ele tem noção de que aqui é, é a terra que é alto, que aqui cai, que a água é fundo, que tudo tem que ter cuidado. Nessa parte, assim, já dá para perceber a autonomia que ele tem quando a gente vai num lugar desses. Ah, legal. Você está utilizando uma forma diferente de trabalhar o lúdico com ele, né? Uhum. E assim, Paty, como que você e o Rafa chegaram a esse denominador comum?
porque nós conversamos até agora, você, os meninos e o Rafa foram conhecer cachorro, foram criar numa feira, numa pequena trilha, a família junto, certo? Ou você e os dois, ou os quatro, certo? Como Isso. que vocês chegaram a esse consenso de que, opa, terão as situações que vai só a mãe, vai só o pai, ou só a mãe, dois, ou entendeu? Como vocês chegaram a esse consenso? Então, eu acho que começou da seguinte maneira: depois que a gente estava já com os dois meninos, você tem certas experiências que você não tem como fazer com eles, como as travessias que eu já fiz de trekking. Não, assim, tem muita gente que faz isso com criança, mas nós não temos os equipamentos e eu não estava disposta a fazer isso com eles. Eu preferia ter a experiência sozinha. Começou com um acampamento que eu fiz com o Miguel, que eu acho que eu até já compartilhei com vocês lá na loja, que a gente foi para Urubici, eu e ele acampar. Quem escuta assim acha diferente, né? Porque você escutar que o pai vai acampar com um filho, é, não tem nada de errado a mãe ir, mas soa mais comum você ouvir que o pai vai com o filho, né? E eu queria ter essa experiência. Eu e ele, a gente já tinha o Davi acho que estava com uns 4 ou 5 meses, aí nós fomos. Depois dessa experiência, vem aquela vontade de você querer algo mais, porque lá também você conhece, mas conhece o básico que tu pode fazer com criança, né? Algo mais desafiador, você tem que fazer sozinha. E como no momento ir nós dois e deixar eles ainda não está nos nossos planos, a gente quer esperar um pouquinho mais, a gente decidiu que ia um só. Depois, se o outro tivesse algo que tivesse vontade de fazer, vai o outro e assim a gente ia revezando. Certo. Você comentou que você e o Miguel, isso, para Urubici, certo? Isso. Como que foi essa experiência? Fale um pouquinho mais para nós, assim, desde o momento que vocês decidiram, opa, você já comentou rapidamente, estamos indo a Urubici, eu e o Miguel, vamos ficar com esse planejamento. Só o planejamento por enquanto, tá? Um pouquinho, ou estar lá para o momento seguinte. Tá. A gente foi de Kombi, que nós temos uma Kombi que a gente tem. Então, nós dormimos na Kombi, né? A gente tem uma estrutura. E para mim foi bem desafiador, porque foi a primeira viagem em que eu era motorista e de uma Kombi, né? Então não é a mesma coisa. Mas foi muito bom esse desafio para mim, sabe? E eu me organizei da seguinte forma: por mais que eu tivesse como dormir em qualquer lugar, vamos dizer assim, eu optei em ficar um camping que tinha boas referências, tinha toda uma estrutura que atendia também criança, tinha é um riozinho bem baixinho, então para mim ir com ele dava, não ficava tão distante da cidade, tinha a cozinha compartilhada, então que você consegue. Porque você tem que pensar também na criança, né? Não é comprar qualquer coisa e eu me viro com o que tiver. Você faz todo esse planejamento. Mas ele foi muito companheiro. Vou te falar que ele sentiu falta do Rafa, porque ele ficava perguntando pelo Rafa, mas normal, né? Mas ele me acompanhou em todos os passeios que a gente fez. A gente conheceu os principais ali, né? Que eram o Avencal, a Papuã, a Cachoeira do Segredo. Deixa eu ver qual mais que a gente foi. A gente ficou assistindo o pessoal que saltava no pêndulo, ele ficou assim fascinado com aquilo. Foi bem divertido. Legal, legal. Você vê que na tua fala aí atrás, tu falou que o normal, o comum, são os homens em aventuras, né? Técnica, o que for. E ainda é o machista de homem tem esse privilégio. E o Rafa rompeu esse paradigma, ao mesmo tempo você conseguiu colocar um desafio de partida, né?
foi fazer uma viagem até o Uruguai. Não é longe, mas não é perto. Dá, sei lá, 3 horas, 4 horas e meia de viagem. E com uma Kombi, né? Essa Pera, eu vou falar um detalhe. De Kombi como está levei preparada. 6 horas. 6 horas. Paguei 3 horas, 3 horas e meia, um carro, aspas, normal, né? Não com a Kombi que você vai ter cuidados e não para uma pessoa pela primeira vez no R com carro. E Acho que com é isso. criança. E com criança, né? Sim, e sabe um detalhe que aconteceu lá? Como as atrações turísticas, elas são, é meio que você faz um roteiro, né? Você sai desse, vai para aquele, e tinha pessoas que eu encontrava em um, que eu acabava encontrando em outro, e vinham, assim, principalmente mulheres. Nossa, você tá. É você e ele só que estão aqui, sim, só nós dois. Nossa, parabéns, que coragem, que lembrança linda que você tá deixando para ele, assim. E eu me senti muito bem ouvindo isso, porque realmente é o que eu queria, assim, que ele não lembra, assim, né? Mas quando ele olha as fotos, e eu fiz um vídeo dessa viagem, quando ele ouve a música que eu coloquei nesse vídeo, ele sabe que é lá. Porque ele fala, é esse que a gente foi com a Kombi? Eu, aham, é esse que a gente foi com a Kombi. Para tu ver como isso ficou marcado para ele, né? Aham. Acho que essa é uma das que tem ao ter essa experiência e ali na frente ele não vai recordar desses 3, 4, 2 anos, mas ali na frente, quando tiver um pouquinho e essa memória para contar para as pessoas. Meu pai, minha mãe, meu pai, separados, juntos, me proporcionaram certas experiências, tipo essa aqui, né? E acho que Essa não tem nada mais do que fica na memória de uma pessoa no registro. é isso, verdade. Logo, logo tem que planejar um com o Davi, né? Não dá para deixar ele. Eu tive vendo que vocês fizeram live, era para ter corrido no dia 14, né, Paty? Por alguns problemas técnicos, possível, né? Retomamos para o dia. Nesses quase 30 e poucos dias, né? Eu percebi que vocês fizeram algumas pequenas aventuras na região. Café, Sim, a gente. Oi, pode falar, Vanessa. café da manhã no Rio. Ah, é verdade, nem lembrava mais desse. Às vezes a gente faz assim, nem é muito programado. A gente decide um dia antes, assim, vamos lá tomar um café. A gente tem um lugarzinho lá que a gente vai, que chega a ter a mesinha e o banquinho. A gente prepara tudo que usaria em casa e vai, faz aquele combo, né, do café da manhã lá. E depois eles já aproveitam para brincar na água, para jogar as pedrinhas deles e explorar, né? Legal. E é isso que é legal, que não fica aquele evento de que eu vou para uma cachoeira. Aquilo passa a ser uma situação normal, como você me falou, de que vamos tomar o nosso café, né? Então, acho que isso passa a fazer do dia deles, né? E de vocês, obviamente. Isso que é legal. Sim, a gente procura fazer essas atividades assim, e que é uma coisa simples, que qualquer um pode fazer, né? Você ter algum lugar que você visita, organiza, é só questão de organização, né? Faz o planejamento, organiza ali o que vai levar, já deixa pronto, meio pronto, né? Na noite anterior, e no outro dia vai que é sucesso. Para nós a gente adora. Ah, legal. Conta um pouquinho para nós a questão da Kombi. O que é essa Kombi? Como que ela surgiu? Por que ela... A Kombi, ela foi assim. Num certo dia eu estava caminhando e a gente sempre conversava assim, não, porque quando a gente for mais velho, quando eu tiver aposentado, aquele quando, né? Sempre no futuro, jogando lá pra frente. A gente pensava em um motorhome, algo desse tipo, pra gente fazer alguma viagem mais longa. E eu voltei dessa caminhada, assim, eu cheguei em casa e eu disse pro Rafa assim, vamos pensar em algo que é possível agora. O que caberia agora que a gente conseguiria fazer para dar marcar isso para os meninos também, sabe?
criar essa memória para eles. E foi assim que surgiu a Kombi. A gente começou a pesquisar, viu que era possível montar ela de uma forma que a gente consiga ficar os quatro. Os nossos planos é mais para frente, eu e o Rafa usar mais elas, né? Quando os meninos já estiverem maiores. Mas por enquanto ela atende perfeitamente a logística que a gente faz. E foi assim, a gente começou a ir olhar algumas, né? Porque Kombi ela é um veículo de transporte, então dificilmente você vai achar alguma em bom estado, mas a gente deu sorte, a gente achou e a gente está no projeto de deixar ela pronta. Que ela ainda não está, né? Ela ainda falta alguns detalhes para você ficar usar ela e não ficar dependente de algo, de um camping, vamos dizer assim. Sim. O motor dela é um motor de um Maverick? Não entendo disso, mas eu já vi o Comentou? pessoal falando motor de Fox, ela é uma Kombi recente, não é antiga. É isso que tu comentou, exato. O legal é o seguinte, que com a Kombi vocês vão a lugares mais e ao mesmo tempo tem um ambiente casa, né? Isso é legal. E, nós, essa semana, teve um cliente nosso conversando, o Ronaldo, que é motor de Fox. E nós conversando aí um assunto de aventura e que tem barraca de teto, onde nós ganhamos vocês. E aí nós fomos ver a empresa, etc. Além de ter barraca de teto, ela tem algumas soluções para Kombi, que ela amplia o espaço da Kombi com barraca. E é uma questão assim bem legal, que dá uma versatilidade bem maior para assim algumas aventuras. O que que tu me diz dos teus quais desafios quando você vai programar uma viagem, um trekking, tipo Soldado Sebold? Júcia, eu pensei, eu imaginei que você fosse perguntar isso e eu fiquei refletindo sobre isso e acho que o mais difícil é você tomar a decisão que você quer ir. Porque quando você toma a decisão de que eu vou, aí te recai vamos dizer assim, os medos que você tem de estar fazendo algo sozinha, de estar indo para um lugar que você nunca foi, com pessoas que você nunca viu, por mais que você saiba que você está pegando indo com um grupo que tenha boas referências, você sente essa insegurança, né? De você ir. E fora a opinião também de quem está de fora, sabe? Isso envolve bastante. Você tem que estar muito bem decidida com você mesmo sobre o que você quer e que você vai seguir com isso. Porque formas de se fazer tem. Que nem eu digo, você programando, se organizando, você consegue fazer. Tanto que essa dos soldados de Sebald, eu decidi comentar com muito poucas pessoas. Para que ficasse assim, vamos dizer assim, eu já tenho os meus medos, eu não preciso dos medos dos outros, né? Porque quando você comenta, o que acontece? Mas você vai sozinha e você não tem medo. E se acontecer alguma coisa na estrada? Então, assim, isso são coisas que eu não consigo controlar. Então, não adianta eu ficar me preocupando antes com isso. Assim, você tem que esperar acontecer. Eu planejo da melhor forma que me traga segurança, mas tem coisas que eu não controlo, né? Acho que esse é o ponto mais difícil que eu acho. Das falas que nós tivemos até aqui, eu pontuo algumas importantes, que foi a questão que você colocou da decisão da Kombi, de não esperar para o amanhã, não esperar a situação ideal para algum vocês, de uma situação que vocês gostariam, de um sonho, de um objetivo, vocês com a situação real, no momento vocês criaram, então, foi a Kombi, por exemplo, né? Estaria pronto para o momento e outro que você acabou de pontuar
é a questão da determinação. Quando a gente está determinado e tem, não é porque outras pessoas vão vir até nós falar que vai mudar o nosso rumo, o nosso foco. Quanto menos pessoas souberem dos nossos planos e dos nossos objetivos, mais complicado a gente faz. Porque essa pressão social, às vezes, faz ou por medo, ou pelo medo quase que real, não em si, mas medo da avaliação, do crivo das outras pessoas. Então, eu vejo que vocês têm muito presente essa questão de, opa, nós queremos isso para a vida, nós queremos isso para os nossos filhos, assim vai ser nosso modo de viver da melhor forma para nós outros. É mais ou menos isso, Paty? Mais ou menos isso mesmo. É como eu comentei, assim, você tem que estar muito decidido com você, com o que você quer. Porque as opiniões vão vir, com certeza, né? Ainda mais por você ir sozinha. Mas uma coisa assim que é muito legal de compartilhar que aconteceu ali com a gente, que como você comentou ali dos exemplos para as crianças, a gente deixa bem claro aonde que está indo, né? E o Miguel fala, a mãe está na montanha. E quando eu volto, ele pede para ver as fotos, porque ele quer ver, e ele pede para ir junto também, sabe? E olha, não me arrependo, não me arrependo, tá sendo bem legal, assim, você levar para esse lado. E eu acabei por ter essa vontade de querer fazer isso, de ter essa experiência, principalmente compartilhar com outras pessoas, porque uma coisa que nós já conversamos lá na loja, né? É muito fácil quando você vai com o seu companheiro ou com alguma pessoa próxima. Você fica mais nesse círculo, assim, você é na tua zona de conforto, vamos dizer assim. E quando você tá sozinho, você fica mais aberta, pô, você vai querer conversar com as pessoas, você vai querer trocar experiências, né? Nesse dos soldados, quando a gente formou um círculo e todo mundo se apresentou, eu falei que eu era mãe, que eu tinha dois filhos, e como isso as pessoas ficam assim surpresas em saber, nossa, que legal que você fez isso, achei muito bacana. E eu indo fazer esse tipo de aventura, acabei incentivando o Rafa também, porque o Rafa depois foi a vez dele, né? Que ele foi com um amigo dele lá no Pico Paraná. Também tive uma experiência bem bacana lá. O interessante é que você passa a ter uma inspiração para várias outras pessoas e principalmente para várias outras mulheres, né? Que eu acho que é importante num momento que se fala muito nessa questão de empoderar. É importante isso, né? Sim, até eu gosto bastante quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto bastante de fotografia, né? Então eu sempre gosto de fotografar, de filmar. E às vezes eu monto o vídeo e eu posto. E como eu não comento muito as coisas que eu vou fazer, as pessoas vêm depois, né? E eu recebi já vários comentários, ou pessoas que me encontraram na rua e me questionaram, mas como você foi? E você foi sozinha? Assim, admiradas, como se fosse algo assim muito diferente. E não é muito comum, assim, sabe? A única coisa que me diferenciava do pessoal que estava lá é porque eu tinha dois filhos, senão tinha um monte de meninas fazendo isso sozinha. Eu não sei se aqui a cidade é pequena, então você não é acostumado a ver pessoas que fazem isso, né? E principalmente sozinha, né? Eu mesma não tenho ninguém que seja próximo da minha rede de amigos que façam esse tipo de coisa. Então, partiu de mim, que seja exemplo para mais pessoas fazerem, né? De você estar aqui conosco, compartilhando a sua história, exatamente isso, para que as outras pessoas consigam perceber que talvez ela seja em casa, assim, eu tive meu filho agora, tudo que eu fiz em função do meu filho. Não precisa abandonar. Acho que tu tem que conciliar as situações, mas consegue fazer, continuar
teus sonhos, os teus objetivos, mesmo sendo mãe, mesmo sendo pai, mesmo estando casados, né? E acho que isso que é importante. Há os que gostam de fazer tudo em casal, no nosso caso. Há os que gostam de tudo em família. Há os que gostam de fazer. Eu vou sozinho, não. Não tem, acho que esse modelo tem que seguir isso. E as pessoas, às vezes, assustam, isso relatou várias vezes. Nossa, você tem que ir sozinha. Normal, né? Tá indo atrás daquilo que te faz, mesmo tendo uma família de filhos, né? Isso, eu Pode falar. eu compartilhei com o Rafa isso, assim, de que eu queria ter essa experiência de desafio mesmo, sabe? De você ir fazer sozinha, sabe? Compartilhar história com outras pessoas, conhecer outras pessoas, assim, dentro desse tipo de aventura, vou dizer assim. E Universo. você acaba conhecendo muitas histórias, assim, também, que inspiram. Um exemplo, nos Soldados de Sebald, tinha um senhor de 60 anos que estava lá, que ele já tinha feito o caminho de Santiago de Compostela. Então, quanta história eu escutei dele, assim, sabe? Que é que nem eu falo, assim, a paisagem ela é muito bonita, mas a experiência e essa troca que você tem é o que mais te marca dentro da viagem. Eu acho que isso que marca realmente na live passada com o Ricardo, nós conversando, chegamos a uma conclusão mais ou menos, não é networking, não é networking, é relacionamento de pessoas que dá um bem na relação com a natureza, né? Então, esse relacionar com pessoas que estão na mesma vibe que você, na mesma vibe que a gente, nos eleva naquele momento, um determinado bom tempo, nível assim de a vibe em si mesmo, né? Isso é quando eu volto dessas experiências assim. A gente senta para conversar, a gente fica muito tempo, porque você tem tanta coisa para contar, tanta coisa assim para. Ah, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, já fiz um contato lá, já fiquei com o contato da pessoa. Quando a gente quiser ir para a cidade dela, que lá tem tal coisa para fazer, ela dá um suporte para gente. Então, essa amizade que você cria é muito bacana. Pati, e fala um pouquinho do soldado Sebald. Talvez tenha algumas pessoas que não sabem onde que é, distância que é, qual o grau de dificuldade. Um pouquinho para nós. Os Soldados de Sembot, ele é uma trilha bem tranquila para fazer. Boa parte dela é você anda em estrada. Você tem a opção de ir para lá de 4x4 também, mas nós fizemos a trilha com a cargueira. E se eu não me engano, são 6 quilômetros até os pés do soldado. Lá você tem todo um apoio, banheiro, eles fazem comida. Você tem as duas opções, ou você fica lá no teu acampamento selvagem, digamos assim, você e com o que você carregou, ou a opção que você tem esses benefícios. Como eu fui com um grupo, essas coisas estavam incluídas, então vamos dizer que não foi tão raiz esse trekking. Porque a gente tomou banho, o pessoal fez a comida pra gente, mas a experiência em si foi muito legal. Nós não conseguimos subir até o cume, porque amanheceu chovendo, e daí o pessoal se refere a essa pedaço da trilha de que ela é curta, mas ela é muito pesada, porque é 1,5 km de escalaminhada, né? Não é trilha mesmo. Então, esse não deu para fazer, já é mais um motivo para voltar, isso eu tenho certeza. E para isso, Em Alfredo Wagner. certo. Então, você se deslocou até Alfredo Wagner, lá com vocês foram nesses 6 quilômetros até, 4, o cume da.
do pico lá dos soldados Sebold. Isso. Certo. Depois, outra grande aventura que poderia pontuar, certo? Que você foi com Miguel e soldados de Sebold, correto? E aí, agora, Isso. no final do ano passado, se eu não estou enganado, em novembro, final de novembro, você fez uma outra grande aventura que foi no Campos de Quiriri, certo? Isso. Esse eu já não fui sozinha, esse eu já tive uma companhia, minha prima foi junto comigo, que desde os soldados, aí já vem essa parte da inspiração, né? Ela gostou muito e ela falou, Paty, eu quero ir da próxima vez. Aí eu meio que dei uma orientação para ela sobre os equipamentos, porque não é só ir, né? Você tem Sim. equipamentos, roupa, assim, a gente trocou ideias, ela ficou disposta a comprar o que precisasse e daí nós fomos. Também comentei até com ela sobre isso, assim, de ficar à vontade, de a gente não ter que ficar juntas o tempo inteiro, fica à vontade se você quer ir na frente, se você quer atrás, cada uma no seu tempo, assim, né? E foi uma experiência também bem legal, porque lá é totalmente diferente, né, dos soldados. Os soldados, como eu comentei, é uma estrada que você vai caminhando, a maior parte dela. Lá são campos. Então você deu 11 quilômetros que você faz a. Existem duas rotas, a gente fez essa de 11. Então são campos que você vai andando e esse trekking que a gente fez, muito importante com guia. Se eu não tivesse com guia, não sei como você vai fazer, assim, porque tem muito. Você tá na trilha, aqui do lado tem o outro carreirinho, que é dos animais também lá. Então, para você se perder é muito fácil. Outra experiência que eu tive lá que nunca tinha feito, a gente tomou água direto da fonte. Eu levei o clorinho, que o clorinho é um comprimidinho que você coloca na água e ali purifica. Mas não precisou usar, o pessoal falou que ela era. Podia tomar, que não teria problema. Então, mais uma experiência que a gente teve. E daí nós passamos a noite lá. E até mostrei um vídeo para vocês, né? Um dia que eu fui na loja, como o tempo muda de uma hora para outra, né? Que tem aquele fenômeno que se chama viração, que é quando aquela nuvem vem e fecha tudo e você não enxerga nada. Então a gente teve. Nesse dia a gente teve vários cenários: sol, fenômeno da viração, mar de nuvens, porque lá existe a pedra da tartaruga, que ela de lá na lateral você consegue enxergar o desenho de uma tartaruga e você tem como subir na cabeça dela, digamos assim. Então lá eu consegui por alguns momentos só fechou de nuvem embaixo que eu consegui tirar aquela foto que é a foto que eu vi que me deu vontade de escolher ir para lá. Consegui ver isso também e abria e fechava assim bem, como é que eu posso dizer? Mudava várias vezes, né? Tanto que teve pessoas que não conseguiram a foto ou algo desse tipo porque não, depois fechou e ficou desse jeito. Vamos situar o pessoal geograficamente onde que fica Quiriri. Campos do Quiriri, ele fica, ele é muito extenso. Então ele abrange várias cidades, mas assim, o nosso ponto de encontro foi Tijucas do Sul. Então de Jucas do Tijucas do Sul a gente saiu. Mas eu sei que faz divisa também com Campo Alegre. Santa Catarina. Isso. Então, assim, para localizar um pouquinho o pessoal, Tijuca era feita entre Joinville e Curitiba pela BR-376, BR-101, é terra onde normalmente tem neblina. Num determinado momento tem sol, ainda tem neblina. Então, ali que lá no lá em cima a neblina é maior e a mudança de clima será bem maior, como é chamado a viração. Tudo mostrou para nós e é fantástico. Nossa, e teve, acho que foi você que filmou, né?
a sensibilidade de captar a mudança rápida. Parece que é um mar de nuvens que vai rapidamente fechando. De repente abre e aparece o sol novamente. É uma situação bem, bem legal e acho que assim quanto uma memória. Sim. Não sei se vocês já conheceram Cambará. Lá em Cambará também é muito frequente isso acontecer, né? De você estar lá na cidade, o dia está lindo, tá? Daquele sol, o céu azul. Você chega lá também, tá tudo fechado. Vai da sorte do dia, né? Lá, ainda bem que nós conseguimos ver os dois. Em relação a algumas coisas, a importância de quando vamos voltar um pouquinho aos soldados de Sebald, como colocou, apesar de ser uma trilha pequena, não muito difícil, você optou por ter estava no início das suas desafios. Eu acho que é importante quem está iniciando. Eu não me sinto seguro para fazer um determinado trekking, procure vai com alguém que já tem experiência e vai chegar até o teu objetivo de uma forma mais fácil. Por outro lado, você em Campos de Quiriri, uma outro tipo de técnico maior, com maior dificuldade, e aí você já recomendou, vá com guia, lá sem guia você correrá sérios riscos, vamos dizer assim, em se perder, por exemplo. Então, eu creio que deixa essa dica para o pessoal da importância de avaliar, está correto? Sim, isso é bem importante, porque a não ser que você vá adquirindo experiências e equipamentos, né? Tinha um rapaz que estava na trilha com a gente que ele tinha um equipamento que funciona por GPS, que se ele se perdesse ou algo assim, ele poderia acionar, que teria um resgate, né? Eu não tenho nada disso, então eu acho que é bem mais seguro você fazer dessa forma ou fazer com alguém que já tenha ido, né? Que você segue o mapa dessa trilha e você consegue chegar lá. Mas um detalhe, Campos do Quiriri sem guia, não é que sem guia você não faz, porque tinha uma equipe lá fazendo, mas eles fazem como se fosse uma avaliação, vamos dizer assim, para ver se você tem os recursos necessários para estar indo sozinho. E você não vai lá sem você preencher um cadastro e você tá na listagem, assim, para eles terem um controle de quantas pessoas estão lá. É porque muitos desses locais passam por propriedades particulares. E aí os proprietários eles querem um certo controle, não só do acesso, também com a questão da poluição que possa estar na trilha, no caminho que as pessoas estão passando. Eu não sei se você essa questão da então, nesses lugares que você foi são bem conservados as pessoas que vão lá não deixam lixo, recolhem o lixo, os seus dejetos. Como que você vê isso no ambiente assim da natureza? Em específico do campus do Quiriri, o que você levou, você tem que trazer de volta. Então, se você produziu algum tipo de lixo ou algo assim, você traz de volta. Um detalhe que eu acho que a grande maioria que não está dentro disso sabe, Campos do Quiriri, você não sobe se você não tiver um cheat tube. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Sim, sim. Sim. Pode compartilhar com todos. Ele é nada mais, você vai fazer as suas necessidades ali dentro, né? E volta contigo para casa. Lá não fica nada. E como os próprios guias controlam isso, assim, porque eles respondem também caso aconteça algo de errado ou que o pessoal descumpra as regras, né? Porque é importante observar, vai fazer trilha, observar algumas coisas em relação ao meio ambiente, à natureza. Esses dias eu vi um aventureiro, ele fez a seguinte pergunta: mas eu vou levar uma maçã, uma laranja, e aí
da maçã, a casca laranja, eu vou ficar aonde eu estou. Aí a pergunta que ele fez, mas aonde você está naquele momento? Tem um pé de maçã? Tem um pé de laranja? Tem, não é natural, faz parte daquele meio. Leve o lixo com você. Então, assim, às vezes a gente avalia, mas isso aqui a natureza vai dar, vai e vai consumir com aquilo. Não, esse é um ponto. Ponto que você falou é de ter o equipamento adequado, né? Para você recolher os seus dejetos, vai e você vai dar um fim aí. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, através da vão contaminar um riacho que vai ser água de animais ou ação ou de pessoas, né? Então, assim, é importante ter essa consciência do ambiente que a gente está passando, né? Porque às vezes nós, né, no dia a dia nosso é tão natural, tão práticas, fui no meu banheiro, aí subi uma rede de esgoto, mas lá no meio do mato, então, ver que nós, que somos o intruso naquele momento lá, preservar, né? Acho que é muito importante ter isso em mente quando pensa numa aventura. Você tem que pensar não só no individual, ai, que diferença vai fazer a minha maçã lá. Você tem que pensar que no alto da temporada, que é no inverno, tem fim de semana que chega a 60, 70 pessoas que passam por lá no fim de semana inteiro. Então você pensa assim, não é uma maçã a minha maçã, são 70. Se você não tiver essa consciência de que você levou traz junto, vai acabar com o lugar. Isso sim, vai ficar sujo, vai ficar. Quem chegar lá não vai pegar um ambiente natural, vamos dizer assim. E você compartilharia conosco o que tu passou nas tuas aventuras? E sim, tu recorda, assim, é legal compartilhar com você. Sabe que não teve. A princípio, até agora deu tudo sempre tudo tão certo, assim. O que eu vejo que acontece bastante com as pessoas que praticam atividades de alta montanha é ventos. Ventos, assim, de virar a barraca, assim, que é um perrengue que até dá medo, né? Mas ainda bem que comigo nunca aconteceu. Legal. Você comentou há pouco também equipamentos, né? Então, como é importante você ter os equipamentos adequados para aquela aventura que você vai fazer. Nem todas as aventuras tu precisa de determinados equipamentos, outras aventuras básicos você precisa ter que vai te dar um nível de segurança maior. Eu lembro que estou lá na loja e agora tu comentou aqui, questão do Spolt, né? Spolt, o rádio comunicador que você consegue comunicar e através e aí nos lugares é importante ter um equipamento. Só para ilustrar, tivemos com o Renan da Expedicionários, ele comentou e ele tem equipamento que utiliza nas trilhas que ele faz com o pessoal. E o que você daria conselho para as mães que imaginam, já passou pela cabeça, quem sabe hoje, nos vendo, inspirando você, decidirem assim, será que eu consigo fazer uma aventura similar, igual, ou ainda mais desafiadora que já fez? Olha, Jússi, eu acredito que todo mundo, se você quer fazer, você consegue, assim. É só você escolher algo que esteja dentro do teu perfil, do que você consegue fazer. Você não precisa fazer longas distâncias. Existem travessias que duram 3, 4 dias. Então não precisa começar com isso, assim. Se você quer iniciar, quer ter essa experiência, procura algo assim que é para iniciante. Como eu fiz, esse dos Soldados de Sebold, ele é bem iniciante, assim, é super tranquilo. Você vai com um grupo, tu não fica para trás nunca, sempre tem alguém te acompanhando, te dando um apoio. Então,
planejando e organizando, consegue com certeza. Legal. E o importante é essa é possível fazer mesmo tendo filho pequeno, como é o caso de vocês, de 2, 4 anos, mesmo assim é possível. E quanto mais cedo você inserir os filhos pequenos nessa cultura, mais fácil tornar a aventura que você irá à frente. É isso? É isso que eu espero, assim, que a gente está colocando eles nesse caminho e que eles permaneçam, né? Pelo exemplo. Legal. Qual que é o teu próximo? Não entendi. Qual é o teu próximo desafio que está planejando? Apesar de Eu, você gostar de jogar muito. eu ainda não tenho uma data, mas eu estou entre a Ferrovia do Trigo, que fica no Rio Grande do Sul, que é uma travessia que você faz, ou a travessia do Campo dos Padres. Mas gostaria de fazer elas completas, então essa é um pouquinho maior, que elas duram em torno de 3 a 4 dias. Mas ainda não decidi nem quando e nem qual das duas, mas planejando, uma hora sai. Quem sabe tu faça as duas, a prioridade qual você vai fazer primeiro, né? Sim. Legal. Você, Paty, você vive no seu tempo? Acredito que sim, que estou vivendo sim. Porque se for parar para pensar, seria muito fácil eu ficar nesse onde eu estou e dizer assim, usar como desculpa, vou esperar os meninos crescerem, vai ficar mais fácil, eu vou com o Rafa. Então eu acho que eu tô indo nesse tempo e fazendo algo por mim, que é algo que me deixa muito feliz fazendo isso. Certo. E você diria que ao viver no seu tempo, isso lhe causa algum medo que você conseguiu superar? Tem vários. Como eu comentei, você tomar a decisão que você vai, você tomar a frente e você que vai decidir como vai ser essa tua aventura. O fato de fazer a viagem de carro, que é algo que em longas distâncias é sempre o Rafa que dirige, então não era algo comum para mim. Então são várias superações que você tem e principalmente o ficar longe, né? Nessa primeira dos Soldados de Sebolt, eu fiquei. Enquanto pegava a rede, eu tava ligando para ele, sabe? Aí depois, quando não pegou mais rede, assim, que eu, sabe, pronto, agora eu vou viver o meu momento. Ainda bem que acabou o sinal, que você fica querendo saber como que tá, se tão bem, né? Você não consegue desligar. Sim. Se desconectou e para reconectar com onde estava chegando, né? Naquele momento. Viver aquele momento, né? Legal. Estamos chegando ao final da live, Paty. Pode passar a palavra para nós. Nós vamos para o sorteio da Colômbia. Ficamos felizes que essa semana que passou, esse sorteado da live do Renan, esteve lá na loja e ele foi pegar o voucher dele, assim, e que ele foi fazer uma aventura essa semana ali em um rapel lá de 70 metros com o pessoal da Rio Ano Paulo, que eu tinha observado que estava aqui. Se estiver, só dá um joinha aí para nós. O sorteio de hoje vai ser naquela balada que a gente vem, para quem vem acompanhando a gente, sempre procurando ser um pouco diferente do que os sorteios que o pessoal faz. E que será com uma pergunta. Hoje, nós queremos saber se o pessoal sabe qual que é a marca parceira do projeto no seu tempo. O primeiro que responder vai ganhar o voucher da Colômbia, produto da Colômbia. O Luciano se manifestou.
Obrigado, Luciano. Então, quem será o Felizardo? Opa! Uau. Grande Ronaldo. Carol também. Agora foi. Então, nesse projeto, nós gostamos muito da Colômbia. É uma marca que tem muita tecnologia, pensa muito no usuário como forma de facilitar e dar segurança para as aventuras. Como tantas outras existem, no exato momento a gente está focando a Colômbia. Então, tu entra em contato conosco para a gente conversar sobre como vai trocar o voucher, etc. Certo? Agora eu passo a palavra considerações finais. Bem à vontade. Eu quero agradecer vocês por poder compartilhar essas experiências que sirva de motivação para outras, principalmente outras mulheres, estarem fazendo esse tipo de aventuras. Assim, se alguém quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa, pode me chamar que eu tô aqui, eu ajudo. Se tiver qualquer dúvida sobre algum tipo de aventura, qualquer coisa, fica à vontade. Passa as tuas duas arrobas ali pro pessoal. Isso. Então, a gente tem um perfil aqui no Instagram que é o Mamá Fralda e Trilha, que a gente compartilha as coisas que a gente faz com os meninos. Então, tem muita gente que me pede bastante dicas ou informações de como chegar nesses lugares e tudo mais. E quem quiser seguir lá e acompanhar a gente, fica à vontade. E o pessoal também, né? Ou perigoso. Isso. Então, Aí eu coloco minhas coisas pessoais aí, né? As minhas aventuras. Lá é direcionado com os meninos. Legal. Nós queremos ter, Paty, a tua participação, por ter compartilhado conosco aqui na live, tuas experiências, as dificuldades, e esperamos que tenhamos inspirado mulheres ou pessoas a ver para este mundo do trekking, do esporte. Agradeço a todos que estiveram até esse final. Contê-los. Nossa ideia sempre é criar essas histórias e, cada vez mais, ter mais pessoas nesse tipo de movimento. Convido para a próxima live, que será 1º de fevereiro, que nós temos. Em breve estaremos divulgando o calendário e teremos mais, certo? Agradecemos a todos e todas. Até mais. Valeu. Obrigada. Tchau.